Logicamente, né, uma explicação aqui ela é necessária. Muita gente fala assim, fora Bolsonaro é pedir o impeachment do Bolsonaro. Não, não é verdade que seja assim. Uma coisa é o povo sair à rua e falar impeachment, como aconteceu com a Dilma, que colocaram lá uma quantidade de coxinhas que falavam impeachment. Aquele movimento era um movimento que estava totalmente a reboque das manobras dentro do aparelho do Estado para conseguir o impeachment da Dilma. Era assim, uma espécie de caixa de ressonância daquilo que estava acontecendo na imprensa e tal, e que foi criado para dar um ar, né, de mobilização popular para uma coisa que era profundamente antipopular. Então o pessoal articulou impeachment, o povo saiu na rua, impeachment, vou dizer assim, tá vendo? É o povo que quer. Mas na verdade, aquele pessoal era uma torcida organizada, que eles contrataram aí, para torcer pelo impeachment, para dar uma aparência de legitimidade para o impeachment, né? Nós aqui não estamos pedindo impeachment. Nós estamos propondo que ampliar a mobilização popular para tornar o governo do Bolsonaro completamente inviável, coisa que já está meio caminho andado. Isso daí também não significa que nós somos a favor de nenhuma solução que seja lá cozinhada dentro do Congresso Nacional, do STF e tudo mais. Mas aí a pergunta é o seguinte, mas como? Se você sair na rua, pede fora Bolsonaro, o que vai impedir que o cidadão faça A, B ou C e que eles deem, né, ditem aí o rumo dos acontecimentos? O que vai impedir são duas coisas. Primeiro, o tamanho da mobilização. Eu já dei o exemplo. Se for uma mobilização muito forte, promover o impeachment do presidente e colocar o vice não vai funcionar. O vice também vai cair. Tá certo? Então, quer dizer, depende muito da envergadura da mobilização. O impeachment do Collor, por exemplo, foi uma coisa forçada. Fizeram, né, para tentar salvar a estabilidade política da burguesia naquele momento. Não é que foi uma solução. E colocaram o Itamar Franco porque era o que eles tinham para colocar. Se o Itamar Franco fosse um personagem desagradável para eles, né, o que não era um político... Ele era vice do Collor, ele era totalmente ligado à direita e tudo mais. Se ele fosse um personagem desagradável, derrubavam ele e colocavam, sei lá, o presidente do Congresso, o presidente do STF, até o porteiro do Palácio do Planalto, se fosse serviço deles. Nós temos que entender isso daí. Logicamente que a burguesia vai tentar, de todas as maneiras, diante de uma crise muito grande do governo, que derrube o governo, dar a sua própria solução. Por isso, né, nesse momento onde já as mobilizações começaram a acontecer contra o governo, é preciso que o movimento popular já explicite, deixe claro, deixe patente qual é a sua proposta para a crise do poder político no país. E qual é a proposta do movimento popular? Nada de Mourão, nada de parlamentarismo, nada de manobras, nada de golpistas, convocar imediatamente novas eleições. Não só para a presidência, mas gerais. Eleições gerais. Quer dizer, é o momento de já apresentar a proposta inteira. De não deixar a coisa subentendida. Nós já temos um movimento que, embora não seja formalmente, oficialmente pelo Fora Bolsonaro, já é um movimento que quer o fim do governo Bolsonaro. Isso está claro. E, portanto, se existe um movimento pelo fim do governo, nós devemos dizer que governo que nós queremos. Nós não queremos Mourão. Nós não queremos parlamentarismo, nós não queremos nada disso. Nós queremos
que o povo decida nas eleições. E eleições que sejam o resultado direto da mobilização que derrubou o governo. Não eleições para as calendas gregas. Quer dizer, se vamos supor que o Bolsonaro caia, a nossa proposta é que haja eleições em 6 meses, vamos supor. O mais rapidamente possível. Né? Então, também o desenvolvimento da situação vai depender disso. Enquanto a maior parte da esquerda continuar no fica Bolsonaro, mais fácil fica a manobra de colocar qualquer tipo de enganação, de dar um golpe no movimento popular, porque o movimento popular, a esquerda, digamos assim, não tem uma proposta clara. Logicamente que nesse caso, para que a gente não faça parte de nenhuma manobra política espúria, nós temos que levantar também o seguinte: tem que tirar o Lula da cadeia e ele tem que concorrer nas eleições. Porque senão a eleição não é democrática. Então isso também tem que ser dita. Quer dizer, a palavra de ordem de liberdade para Lula, ela é parte integral do cenário político. Né? Nós temos que lembrar que nós saímos de uma situação onde o Bolsonaro ganhou a eleição, entre aspas, porque o Lula não pôde concorrer. Se nós queremos reverter essa situação, então tem que colocar o problema Lula junto com as outras questões. Né? Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que apareceu no movimento, que não é também muito expressivo, né? Porque o Fora Bolsonaro, Liberdade para Lula são movimentos grandes já, são movimentos de massa. Mas já aparece uma tendência que é uma tendência reacionária. Alguns setores falam o seguinte, que não pode misturar, né, o Fora Bolsonaro com a luta da educação. Vamos falar bem claro aqui, esse negócio de luta da educação, isso é pura demagogia barata. A questão educacional, ela foi o que a gente chamaria de estopim da mobilização. Tá? Por que o estopim aí, no caso, tem um significado, tem uma importância? Porque uma coisa é que exista uma opinião geral. A gente viu no Carnaval. Todo lugar que você ia, era Bolsonaro vai tomar naquele lugar. Então, a opinião estava clara. Mas o Carnaval não é propriamente uma mobilização da luta popular. É uma festa, onde o pessoal se manifestou politicamente. E a manifestação tem um significado político. Mas não era uma luta política. Então você precisaria ter a organização de uma luta política. Como a maior parte das direções sindicais e da esquerda são extremamente tímidas, foi necessário que houvesse uma certa pressão de baixo para cima para que as direções agissem. E, logicamente, que de todos os setores que foram duramente atacados, o mais organizado são os professores. Né? Aqui também é uma inversão, porque o pessoal fala assim, a mobilização foi dos estudantes. Lógico, teve bastante estudante. Mas a mobilização não foi uma mobilização de estudantes. A mobilização foi uma mobilização de professores. O pessoal, inclusive, se esquece de que quem aprovou a mobilização, em primeiro lugar, foi a CNTE, Central Nacional dos Trabalhadores da Educação, da CUT, que tem importantes e poderosos sindicatos de professores em todo o país, a começar pela POESP, né? Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que tem pelo menos 200 de milhares de filiados, uma organização muito importante. A partir do momento que a CNTE decretou o Dia Nacional de Luta, várias outras organizações se juntaram. Por exemplo, os professores das escolas particulares. Esse aqui é um dado muito importante. Por quê?
Porque as escolas particulares não estão sendo atacadas pelo Bolsonaro, diretamente com o decreto da educação. Nem mesmo o ensino secundário. O ataque maior é contra as universidades. Quer dizer, na verdade é assim, sempre tem aquela gota, né, que faz entornar o caldo. Quer dizer, a coisa vai subindo, 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 e aí você coloca uma gotinha, derrama. E essa gota o que foi? O ataque contra a educação, porque os educadores, principalmente do ensino secundário, são um dos setores mais bem organizados do sindicalismo brasileiro. Ninguém analisa isso. O pessoal fala em mobilização espontânea, fala em mobilização de estudantes, mobilização da educação e tudo mais. Os professores vêm sendo atacados há muito tempo. Tem o negócio da escola sem partido e tal. Eles estão por aqui, como todo mundo. Só que a hora que as organizações sindicais falaram, vamos às ruas, juntou tudo que era... Os últimos a entrar na mobilização foram os professores, foram as organizações dos professores universitários. Se fosse verdadeiramente uma mobilização por causa do corte das universidades, eles teriam que ser os primeiros, mas não foram. Então falar, por exemplo, que nós não podemos falar em fora Bolsonaro, ou pior ainda, não podemos falar em liberdade para o Lula nas manifestações, porque são manifestações da educação, é uma fraude. As mobilizações sim de tudo, elas serviram como ponto de aglutinação de um amplo movimento de insatisfação contra o governo. E se nós queremos que elas se desenvolvam, elas têm que se desenvolver como um movimento político contra o governo. Isso daqui é uma questão fundamental.